Então, queridos, então é muito importante, sabe? Você gerar essa expectativa, né? Que esse vai ser mesmo um ano diferente, vai ser um ano melhor, né? A gente não pode focar somente nas coisas ruins, não, irmãos, sabe? É exatamente isso que o diabo quer, né? Ai, mano, no ano de 2022 foi tanta coisa, foi tanto levante, foi isso, foi aquilo. Sabe, querido, se você se deixar, né, pensar somente nas coisas ruins, você vai ficar travado nisso e não vai avançar. Mas você precisa mesmo olhar para aquilo de bom que Deus fez, né, os milagres que ele fez na sua vida, aquilo que você conquistou, aquilo que você avançou, né? Coisas que outrora eram tão difíceis, tão desafiadoras, você fez e avançou e chegou. Olha que bênção. E sabe que Deus ama um coração grato, querido. Eu sempre falo, gratidão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Um ser humano grato, né? Ele não tem tempo para reclamar, ele não tem tempo para ficar triste, porque ele é grato, ele sabe aonde ele estava e aonde ele está hoje, e ele fala assim: rapaz, se não fosse Deus, eu estava enrolado, mas graças a Deus, pela graça dele, ele me conduziu e, querido, gratidão flui dos teus lábios, sabe? Precisamos ser mais gratos ao Senhor por aquilo que ele tem feito para as nossas vidas. Querido, às vezes, né, a gente faz compra e aí eu chego aqui em casa com as compras. E aí, Michele, pai, agradece. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa compra. Muito obrigado porque eu posso escolher o que comer. Sabe, querido, que muitas pessoas não têm esse privilégio de escolher o que quer comer. Talvez para você seja algo tão simples ou até mesmo fútil. Como assim, pastor? Eu sempre escolhi o que eu quero comer. Glória a Deus, tem gente que não escolhe, tem gente que come o que dão para eles. Mas a gente pode escolher. A gente pode escolher o que vestir, pode escolher onde morar. Sabe, querido, deixa gratidão. Que seja um ano onde você vai ser mais grato a Deus. Que você vai, de fato, colocar isso em palavras, aquilo que Deus tem feito para a sua vida, né? Não perca a sua alegria, querido, por coisas minúsculas, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela te mantém de pé, ela te deixa forte para você viver o melhor ano da sua vida. Sabe, querido, a gente sabe que um ano, né? Eu procurei sobre isso. Um ano tem 12 meses. Dentro desses 12 meses existem 52 semanas. Dentro das 52 semanas, 365 dias e 8.760 horas. Uau! 8.760 horas. Eu vou te perguntar uma coisa. O que você fez com esse tempo todinho no ano passado? Qual que foi as suas prioridades, querido? O que que você mais focou? O que que você mais teve como, né, prioridade na sua vida nesse tempo todinho que você teve? Sabe? É muito bom, é sempre num final ou num começo a gente analisar o ano que passou. Talvez esse ano eu gastei muito tempo fazendo coisas que não vai edificar a minha fé, não vai trazer nada para o meu edificamento pessoal. Talvez seja a hora de mudar, de fazer algo diferente, de mudar algumas prioridades na sua vida. Sabe por quê, querido? Você nasceu para realizar os sonhos de Deus. Você nasceu, você está nessa terra para realizar os sonhos de Deus para sua vida. Eu sempre digo isso. Quando a tua mãe engravidou de você, né? O Senhor ele não chegou no anjo Gabriel e disse: Gabriel, olha, fulana tá grávida, o que vai ser da vida daquele menino? Né? O que que ele vai fazer na face da terra? Não, querido, já tinha um projeto, um plano perfeito que tinha a sua cara e o seu número para você realizar aqui na terra.
E Deus, ele está interessado mesmo em que você viva plenamente o plano dele. Você não é um acidente de percurso. Sabe, eu acho bem interessante lá em Filipenses, né, no capítulo 2, no verso 13, porque ele disse assim, ó, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é ele que efetua em nós o querer e o realizar segundo a vontade dele. Quando você sonha, ousa sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, se prepare, querido, para viver os melhores dias da sua vida. Quando a gente deixa, às vezes, o nosso sonho de lado para viver os sonhos de Deus, querido, não tem coisa melhor na vida que você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E sabe, o ano está começando, a gente está no dia 4, né? Já passou 4 dias aí, voou, mas ainda está no começo. E você precisa mesmo estar com uma expectativa que vai ser diferente, que vai ser um ano do sobrenatural, né? Daqui a pouco você vai ver um vídeo, né? Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Existe um lema, existe um tema para o Verbo Connect esse ano. Sabe, querido, o ano passado a gente começou o ano dizendo que seria um ano de expansão. E a gente expandiu. Você viu que a gente expandiu. Nasceu a primeira igreja, né? Já tem mais outras aí no gatilho. Então a gente está expandindo. E esse ano você vai ver a palavra. E você vai pegar isso para a sua vida. Sabe? E você vai viver exatamente aquilo que Deus falou. Em Gálatas, no capítulo 6, quero que você abra lá comigo. Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, querido, eu gosto muito desse verso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Sabe, querido, às vezes você tem dito assim, mas gente, eu plantei tanto isso e eu ainda não estou colhendo essas coisas que eu plantei. Querido, de Deus não se zomba. Porque é nítido, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E se você tem colhido coisas que não são tão agradáveis assim, chegou a hora de pensar, né, e repensar na colheita que você fez. Porque você é hoje, querido, o fruto das suas decisões de ontem. E você vai ser amanhã o fruto das suas decisões do hoje. Então a gente precisa parar para pensar o que eu tenho colhido. Eu estou feliz com a minha colheita? Está me agradando essa colheita? Se não, tá na hora de, mudar a chave. Vamos mudar a chave para começar a colher a coisa certa. E a Bíblia está dizendo, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Se as suas escolhas têm sido baseadas em um ponto de vista carnal ou natural, é exatamente isso que você vai colher, querido. E ele fala, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu não canso de dizer isso. Nós não somos seres naturais. Uma vez que você convidou Jesus para morar no seu coração,
Uma vez que ele entrou, querido, e fez morada na tua vida, você deixou de ser uma pessoa natural. E sabe, não vai dar certo querer viver uma vida no natural. Querer viver uma vida baseado naquilo que você vê, sente, não vai funcionar. Porque a nossa vida é baseada em um reino que é espiritual. Pastor, mas eu ainda estou aqui no natural. Eu também. Nós todos estamos aqui ainda, né? Estamos de passagem nesse mundo natural. Mas a nossa realidade, querido, ela é espiritual. Existe um mundo espiritual que ele é real. É real. E nós precisamos nos dar conta disso. Que tudo que acontece no natural é o retrato do espiritual. Quando você não está bem espiritualmente, querido, você vai ver o fruto dessas decisões na tua vida. Quando a gente não está bem espiritualmente com o Senhor, isso não quer dizer que Deus cansou de você, que Deus está chateado com você. Não, querido. Deus está sempre lá, no mesmo lugar. Mas a verdade é o seguinte, a gente tem dado a prioridade, a primazia para Ele. Essa é a questão. Ele está sempre lá. Ele está sempre disposto. Ele está sempre lá por nós. Então, querido, plante no Espírito. Sabe? 2023 é um ano de você plantar em coisas espirituais. É você estar mais firme em oração. Sabe, eu falei isso na semana passada, essa frase, ela desceu assim como muito poderosa. Querido, a força do seu braço nunca vai ser maior do que a força dos seus joelhos. Nunca. Não tente fazer na força do teu braço. Você vai conseguir ir até um certo limite. Mas chegou ali, vem cansaço, vem enfado, vem desânimo. A força do seu joelho vai te dar energia para você avançar cada vez mais. Sabe, querido? Ande pelo Espírito. Você é um ser espiritual. Ainda que o velho homem tenta se levantar, deita ele de novo. Quando o velho homem quiser levantar, abafa ele. Não, tu morreu. Nem que seja, né, necessário olhar no espelho. Ei, você é nova criatura. O velho homem morreu. Sabe quando começa a vir aquelas iras, aqueles negócios, aquelas manias? Abafa, né? Abafa o caso, abafa o homem velho, o homem antigo, as velhas práticas para praticar o novo, querido. Praticar coisas espirituais. Porque é exatamente aí que a gente vai colher. E ele continua dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Sabe, tem gente que, aquela frase assim, ó, quer saber de uma coisa? Vou deixar de ser besta. Sou crente, mas não sou bobo. Querido, não deixe de fazer o bem, não. Porque a gente só pode dar o que tem. Ninguém dá o que não tem. Sabe? Às vezes as pessoas fazem as coisas, são decepcionadas, mas você não está fazendo é para homem, não. Você está fazendo é para o Senhor. Quem está vendo é o Senhor. Então não deixa de fazer o bem, não. Porque alguém não gerou ou não está no nível da sua expectativa que você tinha nas pessoas. Continue fazendo bem. A tempo e a fora de tempo. E ele termina o versículo dizendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eita, glória a Deus! A gente vai fazer diferente. A gente vai mudar as áreas que a gente estava fazendo que não estava tão bem assim. Sabe, querido? Eu estava vendo um texto, né, de Albert Einstein. Ele chegou a uma conclusão. Ele disse uma vez, insanidade ou loucura, né, insanidade
é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Você está fazendo a mesma coisa e buscando um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Se você quer resultado diferente, começa a fazer diferente. Começa a plantar diferente. Começa a fazer as coisas diferentes, que você vai ver como é que vai fazer. Como é que as coisas vão acontecer. Porque ele é fiel. Sabe, querido? É tempo de ter mais comunhão com Deus. É tempo de buscar mais ao Senhor, de passar mais tempo com Ele, né? De fato estar tão convicto daquilo que é plano de Deus para sua vida, que nada vai te mover do teu lugar. Nada. Pode vir dificuldade, pode vir isso, pode vir aquilo. Você tá firme. Não, esse é o plano de Deus e eu vou cumprir. Esse é o tempo de ter mais comunhão com Deus. Em Jeremias 29:11, eu amo essa passagem também. Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque sou eu, olha o que Deus está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. Sabe? Ele conhece os planos. Ele mesmo tem os planos. Agora é pegar isso, colocar em prática na sua vida e viver o melhor ano ou os melhores anos da sua vida. Ele é o maior interessado, querido, em fazer isso por você. Ele é o maior interessado. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Você crê nisso? Tá na sua mão, querido. E sabe, se esse ano eu creio que isso não vai acontecer, eu creio piamente que isso não vai acontecer, que você vai fazer diferente, mas não vai ser culpa de Deus. Se você passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas coisas que você passou em 2022, não é culpa dele. A culpa vai ser nossa. Se a gente não trocar, não virar, não mudar prioridades e ter o Senhor em primeiro lugar como primazia da nossa vida. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Sabe? E eu quero passar um vídeo agora que a gente vai ter uma segunda parte aqui que você vai ouvir coisas maravilhosas que Deus fez, né? Um vídeo tão maravilhoso que foi preparado pela nossa equipe de mídia, né? E eu vou colocar aqui e você se divirta. Em 2022, nós expandimos e decidimos que cumpriríamos o propósito que Deus nos deu: alcançar a Europa com a palavra da fé e o amor. Além de chegarmos aonde você está online, expandimos fisicamente. Eindhoven, Holanda. República de San Marino. Viseu, Portugal. Santeramo, in Colle, Itália. Mas agora é chegado um novo tempo. Esse é um novo dia. Chegou a estação da colheita. Se alegrem, essa colheita se manifestará de 3 formas: pessoalmente, financeiramente e com graça no ministério. Os sonhos e as esperanças que vocês têm nutrido no coração acontecerão. Levante e diga: vai acontecer. Creio que estamos entrando em um período de alta produtividade, excelência e influência.
Quantos creem que esse ano na sua vida vai ser um ano de influência? Você vai ser influenciado por pessoas da fé e também vai influenciar pessoas.